a vida na terra é passageira, mas Deus é eterno. Nós podemos compreender isso lendo a palavra, buscando ao Senhor através das Escrituras Sagradas. Nós vemos que Deus é eterno, Ele não tem nem início e não tem fim. Deus é soberano, é poderoso, é onisciente, onipresente, onipotente, e nós, homens, mulheres, seres humanos, somos limitados na nossa vida aqui na Terra. Mas há uma realidade além dessa vida aqui na Terra. Há uma realidade de vida eterna para mim e para você. Afinal de contas, Deus não nos fez para sermos limitados. Deus não nos fez para sermos, melhor dizendo, finitos, mas infinitos. A nossa vida, no nosso coração existe a eternidade. A eternidade está no coração do homem, conforme está escrito aqui na palavra de Deus. O Senhor Deus, quando fez Adão e Eva ali no Éden, Ele os fez para que eles pudessem viver eternamente. E eu quero, nesse momento aqui, compartilhar com você, nesse dia, nesse momento que você me assiste, o Salmo 90. Meu nome é Bruno Ribeiro e nós estamos lendo, meditando e orando em todos os salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, e baseado aqui no Salmo 90. Então quero te pedir que você acompanhe junto comigo essa leitura, ou aqui na tela, ou apenas escutando se você estiver em trânsito, ou pegue a sua Bíblia, é o melhor dos cenários, e medite junto comigo aqui na leitura do Salmo de número 90. Vamos fazer a leitura agora. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das Suas mãos, das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Salmo 90 é o único salmo escrito por Moisés. A vida de Moisés ela é dividida em 3 partes. Moisés viveu 120 anos e a primeira parte, do 0 ao 40, aos 40 anos de idade, Moisés viveu ali nos palácios do Egito, como filho da filha de Faraó, vivendo na ostentação do palácio, na ostentação real, vivendo ali com as gorduras de tudo que a mais alta sociedade egípcia podia oferecer. Moisés, portanto, passou por essa escola, a escola da opulência, a escola da riqueza, onde ele teve acesso a tudo de bom e de melhor que um homem da sua época poderia ter, ele como componente ali da família real.
Dos 40 aos 80 anos, a segunda parte da vida de Moisés, depois de ter assassinado um egípcio, já que esse tinha assassinado um judeu, e ele partiu para cima, estava surrando na verdade um judeu, e ele partiu para cima diante dessa situação. Moisés então foge ali para o deserto e passa ali dos 40 aos 80 anos, onde ele constitui família, onde ele vai para uma terra diferente e vai viver um tempo ali onde ele passou de ser príncipe e se tornou ali um trabalhador, alguém que precisava trabalhar para conquistar aquilo que ele necessitava para sua vida e de sua família. Se casou, teve filhos, mas na terceira parte da sua vida, aos 80 anos, Moisés, enquanto pastoreava ali os rebanhos do seu sogro Jetro, ele tem uma experiência extraordinária com Deus, em que nessa experiência ele se depara com uma sarça que ardia, mas não se consumia. Deus, o próprio Deus, chamando ele para uma grande obra e para que ele pudesse libertar o povo de Israel, que estava escravizado há muitos anos no Egito. E Moisés, depois de muitas idas e vindas ali, ele proporciona, debaixo da orientação de Deus, essa saída do povo de Israel do Egito em direção à terra prometida. Isso aconteceu dos 40 aos 120 anos, e Moisés iria até a terra prometida, mas não pôde chegar lá em função de seu pecado. E portanto Moisés viveu 120 anos, e no final de sua vida provavelmente ele escreveu o Salmo 90, falando da grandeza, do poder, da eternidade de Deus e da transitoriedade ou da finitude da vida humana. Ele pôde, portanto, fazer ali um balanço geral de toda a sua vida, numa estrutura aqui poética, que apresenta aqui o Salmo de número 90. Ele começa: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, a terra e o mundo se criassem, se formassem, de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Portanto, ele apresenta o poder de Deus, a grandeza, a eternidade, a majestade de Deus, e é isso que nós precisamos também reconhecer todos os dias das nossas vidas e glorificarmos ao Senhor por isso, olharmos para o céu, olharmos para os mares, olharmos para tudo o que existe ao nosso redor e enxergarmos o Senhor, o seu poder e a sua eternidade, e também através da palavra olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e enxergarmos o quanto o Senhor é poderoso, Criador de todas as coisas, e é a Bíblia que nos ensina isso. E ele continua: Tu reduzes o homem ao pó, e apresenta aqui uma comparação da grandeza e eternidade de Deus com a pequenez e a finitude, a transitoriedade da vida do homem. Os dias nossos passam muito rápido, do nada, e de repente nós já estamos numa idade avançada, e a fragilidade das vidas humanas, das nossas vidas, diante da potência e do poder do Senhor. E ele vai apresentando aqui em palavras, aqui nas suas palavras, isso que eu estou apresentando para você aqui nessa meditação do Salmo 90. E quando nós chegamos aqui no versículo 10, ele apresenta aqui o limite da vida humana. 70 anos, 80 anos, e mesmo chegando a essa idade, há apenas cansaço, enfado. Nós sabemos que nos dias de hoje a medicina permite ao homem viver mais, viver com qualidade, viver um pouco mais e viver com qualidade, mas se nós não nos cuidarmos, o nosso limite é basicamente esse aqui. Hoje, quando eu estou gravando aqui, nós perdemos no Brasil a figura de um dos maiores comunicadores brasileiros, jornalistas, da área esportiva, o Léo Batista, que faleceu exatamente no dia de hoje em que eu estou gravando aqui esse vídeo, e ele faleceu com 92 anos, né? Já cansado, já tendo vivido muito, e nós podemos ver que é essa faixa etária que o ser humano pode alcançar
Mas o Senhor é eterno. Nosso Deus, Ele é de eternidade a eternidade. Ele sempre existiu, Ele sempre existirá. E como é que nós podemos nos comportar aqui nessa vida transitória, nessa vida passageira, nessa vida aqui na Terra, nessa dimensão? Porque é a vida para nós após essa transição, após essa dimensão. O texto nos diz que nós devemos viver, aqui no versículo 12, de forma sábia. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Nós devemos viver cada dia o seu próprio mal. Nós não podemos nos preocupar com amanhã. Nós temos que deixar para trás o velho homem. Nós temos que deixar para trás os erros do passado e nos apegarmos ao hoje e concentrarmos as nossas vidas no hoje com energia, com vigor, com atenção, com sabedoria, nos apegando ao Senhor e vivendo cada dia o seu próprio mal, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Essa é a frase que Moisés deixa e talvez seja o ponto alto aqui para a nossa lição, para o nosso aprendizado no Salmo de número 90. E ele continua exortando, alertando a nós a vivermos com sabedoria, que nós possamos de manhã nos saciar com a benignidade do Senhor, reconhecendo o Senhor todos os dias pela manhã, que nós possamos nos alegrar mesmo diante das adversidades, versículo 15, que nós possamos ver as obras do Senhor e reconhecer as obras do Senhor, versículo 16, e que a mão do Senhor, a graça do Senhor esteja todos os dias sobre as nossas vidas e que as obras do Senhor possam ser evidentes através das nossas vidas e das nossas famílias. Enfim, que o Senhor seja a tônica da nossa história. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que nós possamos ter sabedoria, e essa sabedoria está estreitamente ligada a nós temermos a Deus, a nós buscarmos ao Senhor, a nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Essa é a reflexão do Salmo 90 e eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Convido você a orar junto comigo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça também de se inscrever no canal, de curtir, de comentar e de compartilhar nesse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessas reflexões. Vamos orar baseados aqui no Salmo 90. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse novo dia. Muito obrigado porque basta cada dia o seu próprio mal e que nós possamos ter essa sabedoria de vivermos cada dia o seu mal, a sua realidade, a sua demanda, Senhor, e que nós possamos viver sempre baseados na Tua graça, debaixo da Tua graça, da Tua direção, Senhor. Que nós possamos colocar o Senhor, Deus, como parâmetro, como referência, como base de todas as nossas atitudes e ações. Que nós possamos viver para a glória do Senhor. Isso é sabedoria. Como Moisés escreve aqui no Salmo, nós temos uma vida transitória, mas o Senhor é eterno. E o Senhor, como Deus eterno, que possa o Senhor nos guiar pelo caminho da eternidade, que nós não venhamos a nos apegar ao caminho da transitoriedade, mas ao caminho do Senhor, que é o caminho da eternidade. Ó Deus, aqueles que estão orando nesse momento por cura, por libertação, por resposta de oração, que o Senhor possa atender aos desejos, aos pedidos, que o Senhor possa abençoar com cura, que o Senhor possa abençoar com libertação, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, com a mão poderosa do Senhor, respondendo cada oração. Em nome de Jesus, nós oramos nesse momento e te agradecemos. Amém.